A reforma da Previdência passa pelo aval do Supremo após questionamentos dos setores público e privado. As informações são do repórter Marcelo Matos. O STF formou maioria favorável ao questionamento dos funcionários públicos federais sobre a reforma da Previdência aprovada em 2019. O advogado Washington Barbosa explica que um dos temas em discussão é a aposentadoria das mulheres. No regime geral do INSS, precisam ter 62 anos de idade e 15 de contribuição, mas no setor federal são 25 anos de atividade. Qual é a diferença de uma mulher no regime geral e de uma mulher no regime público, né? No regime dos servidores públicos? É esse ponto, essa diferenciação entre um e outro, um exigir 15, outro exigir 25 anos de contribuição, que está sendo questionado. Né? E já temos a maioria do Supremo, a maioria dos ministros, já se manifestaram pela inconstitucionalidade disso. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Ele engloba uma série de ações em relação à reforma da Previdência, mas no campo do funcionalismo federal. Não há um prazo agora definido para o retorno da análise por parte dos ministros. Apesar da maioria, cada magistrado pode ainda mudar o seu voto antes da conclusão. Existem várias outras ações de inconstitucionalidade que questionam a reforma em pontos para o regime geral de previdência social, o INSS, como se chama. Tá? Esse julgamento especificamente, ele trata somente do RPPS, regime próprio dos servidores públicos. No regime geral, né, no INSS, já foi dado como constitucionais as alterações. Essas agora, para o regime público, né, para o regime próprio de previdência social, aí existe essa possibilidade de declarar a inconstitucionalidade. Outra questão em análise no STF é a possibilidade de cobranças extraordinárias para conter o déficit da Previdência, com o recolhimento dos funcionários da ativa e aposentados, e também a revogação das regras criadas em reformas anteriores e a validade das novas normas para quem estava no serviço público até 2019. O Tribunal de Contas da União aponta que o governo gasta mais da metade da sua despesa primária com aposentadorias, um déficit anual de 428 bilhões de reais, o maior risco fiscal no judiciário. Daí uma corrente que já defende uma nova reforma no setor no país. O ministro Gilmar Mendes tem até 90 dias para devolver o caso ao plenário. Sobre as mudanças no texto aprovado em 2019, o presidente Luiz Roberto Barroso e relator do tema votou contra. A favor, se posicionaram os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, que deixou a corte, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques. Vilela, a gente já falou disso na semana passada, mas de qualquer forma, por que se chama a atenção desta votação? O que pode acontecer? Qual pode ser a repercussão em alguns pontos principais dessa reforma que foi aprovada? Pois é um problema que acontece muito no Brasil, especialmente nesse contexto de grande judicialização das principais questões, de você ter eventualmente determinados temas que depois de 3, 4, 5, 6 anos acabam tendo uma mudança no entendimento e fazendo a regra virar. Nesse sentido, se questiona, dentre outros pontos, se não seria constitucional, se o correto não seria a equiparação, especialmente no que se relaciona às mulheres dentro de uma lógica do sistema privado, de uma lógica do sistema público. E isso é algo que vem adquirindo uma certa aderência no Supremo Tribunal Federal, e o que a gente espera é que, eventualmente, as mudanças que aconteçam acabem não desnaturando
o cerne, pelo menos, da reforma previdenciária, especialmente porque todos nós sabemos que se trata de uma exigência real, efetiva, para a manutenção e para que o sistema previdenciário brasileiro possa conseguir se manter diante de um grande número de benefícios que são pagos diante de uma arrecadação cada vez menor.